Isso. As meninas estão chegando, só um minutinho. Ai, cadê as meninas? Sumiram? Ai, a Leia tá chegando. Não tá faltando, não. Deixa eu só ajeitar vocês aqui na minha tela. Paola. Tá entrando também. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os adolescentes. Qual é a fase da adolescência, pessoal? 12 a 18 anos, tá? Qual que é as suas principais características, né? Eles passam a ter identificação do sexo oposto, né? Eles percebem as diferenças entre os sexos, o interesse romântico já surge, eles precisam muito trabalhar a aceitação durante a fase da adolescência, é uma fase muito difícil para eles, e de discutir as diferenças, né? Alguns jovens, eles têm, ou eles ficam muito introvertidos, né? Ou eles são muito militantes, querem discutir, não sei o quê. Porém, a gente observa que os adolescentes são altamente influenciáveis. Então, se eles começam a ver uma novela que está fazendo sucesso, a conduta deles vai ser influenciada por aquela novela. Se eles começam a seguir uma pessoa no Instagram, a conduta dele vai ser influenciada por aquela pessoa. Então, eles são muito influenciáveis, tá? E vocês, como cuidadores, em geral, vocês não vão cuidar de um adolescente, né? Geralmente, a gente cuida mais de crianças ou idosos e acaba tendo algum adolescente na casa. Então, o que é importante a gente estar atento como cuidador? Estar atento às nossas atitudes novamente, né? Lembrar que os adolescentes, se lá com as crianças na primeira infância, né? A gente estava cuidando, perdão, na segunda infância, eu tinha que tomar cuidado com as minhas atitudes, porque eu estava gerando valores éticos, valores emocionais para aquela criança. Com o adolescente, eu tenho que tomar cuidado porque eles são altamente influenciáveis. Então, se eu falo, ele me vê como autoridade e eu começo a falar algo, ele vai tomar aquilo como verdade. Pode ser uma baboseira, mas para ele vai ser verdade, tá? Lembrem-se que vocês vão ter esse perfil, né? Um perfil de autoridade frente aos adolescentes, tá? E quais são as atividades que se eu for trabalhar com algum tipo de adolescente, o que que eu preciso lembrar? As atividades recomendadas são jogos de grande complexidade, esportes, treinar habilidades como dança, teatro e música. E aqui eu dou destaque para essas três atividades, principalmente para os introvertidos, tá? Aquelas pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que às vezes a adolescência é muito difícil para ela tem dificuldades de aceitação de si própria, né? Porque a gente tem que lembrar
sempre que a adolescência não é só rebeldia, né? Que acaba, é o que vem na nossa mente primeiro. Mas os adolescentes, eles estão passando por uma fase de transformação muito intensa, né? Os hormônios estão a mil, tem mudança, eles têm estiramentos, né, de crescimento, eles não conseguem se adequar. Alguns, por estarem se desenvolvendo, eles olham no espelho e não se veem com aquele corpo. Então, assim, é uma fase muito difícil, muito complexa emocionalmente. Então, é importante a gente treinar, principalmente dança, teatro e música. Eles conseguem colocar para fora tudo aquilo que eles estão sentindo, né? Através da dança, através do teatro. Isso é muito bom. E uma outra atividade muito recomendada também é estar junto com a natureza. Por quê? Porque a gente precisa garantir a qualidade de vida dessas pessoas, né? Dos adolescentes. E as atividades que movimentam o corpo vão garantir essa qualidade física e mental. Então, a gente precisa estimular essas atividades recreativas e físicas, especialmente ao ar livre. Por quê? Porque o adolescente fica ali, ó, só no celular, né? Eles têm essa tendência primordial, só no celular, com foninho de ouvido. Se eles não estão no celular, estão no computador. Se não está no computador, está no tablet. Então, ir ao ar livre ajuda eles a desconectar, né? Então, estimular isso, a prática de atividade física e atividade recreativa. E como eles são altamente influenciáveis, lembrem-se sempre de de usar isso a seu favor. Então, nem que você vá junto ou coloque, se eles seguem, sei lá, a pessoa X no Instagram, mostra que a pessoa X está fazendo uma atividade ao ar livre. Talvez isso ajude você a convencer ele a sair do celular, né? E agora nós vamos falar dos adultos. Adultos está compreendido entre os 18 e 59 anos. Vocês vão cuidar de adultos? Raras situações. Geralmente vocês cuidam de adultos quando eles sofrem alguma lesão, ou se não fez alguma cirurgia, não tem ninguém para cuidar, contrata um cuidador. Então, é outro perfil de cliente, de paciente, tá? O que o cuidador precisa entender? Que quando você trabalha com adultos, você deve ser um profissional que sabe escutar reclamações, críticas, sugestões, procurando sempre resolver os problemas de forma amigável e rápida, tá? Adultos, eles têm a tendência assim, eu não tenho tempo a perder, estou sempre correndo, e eles são muito críticos, vão criticar seu trabalho, criticar a forma, sempre acha que tem uma forma melhor de fazer. Então, para trabalhar com essas pessoas, você tem que estar disposto a se adequar com esse perfil, tá? Porque senão você vai se sentir muito frustrado, se sentir muito pressionado por esse tipo de público. E por fim, os nossos queridinhos, que é o pessoal da terceira idade, né? Que é o que a maioria vai trabalhar. Então, acima dos 60, a gente considera a terceira idade, tá? E quais são as principais características? O pessoal da terceira idade, eles gostam de interação social. Enquanto os adultos, eles não prezam isso tanto, né? Eles ficam bem sozinhos e tudo mais. Os idosos não, eles gostam dessa interação. E eles valorizam. Sempre que a gente for planejar uma atividade para idosos, lembrem-se, eles valorizam muito mais participação do que o resultado em si. Então, se você vai fazer um bingo,
Só de estar lá junto e tudo mais, eles prezam muito mais do que o brinde que eles vão ganhar propriamente dito, tá? E como a gente vai trabalhar mais com esse público, quando vocês vão planejar, que a gente viu lá na aula passada, vão planejar uma atividade para esse público, o que eu preciso entender? Entender faixa etária. Porque eu posso ter idosos de 60, idosos de 70, de 80, de 90. Então, tá, eu não posso falar que idoso é uma classe só. Não. Eu preciso dividir eles de acordo com a idade, de acordo com a limitação, a capacidade física de cada um, isso vai ser muito importante. Para eu pensar nas atividades e pensar em alguma coisa que eu vou fazer. Essas atividades, elas não podem ser muito intensas, tá? Porque eles têm, sim, uma limitação, eles estão restritos devido à idade, e não criar muitas regras, tá? Os idosos, eles têm uma característica que eles gostam de coisas mais simples, né? Já viveu sobre regras a vida inteira, então agora eles querem suas próprias regras. Então, as atividades têm que ser atividades simples, que não sejam muito complexas, tá? E quais são alguns exemplos de atividades que eu posso trazer para esse público? Eu posso trazer, por exemplo, caminhadas, jardinagem, jogos de carta, entre outros, né? E lembrar, gente, que quando eu estou falando em idosos, são, assim como lá na primeira infância eu precisava ter uma característica maternal muito grande, com idosos também. Quanto mais velhos, eles são mais carentes. Então, eles passam a ver vocês como filhos, e muitas vezes, dependendo da doença que eles têm, até como mãe, né? Porque vocês vão cuidar, vai fazer comer, vai fazer se exercitar, vai fazer tudo. Então, é importante a gente ter esse carinho, né? Com esse público. Eles são algumas vezes difíceis, né? A gente não pode ignorar isso. Por que que eles são difíceis? Porque eles acham que porque são mais velhos podem falar o que quer, eles são mais críticos, eu acho. Até mais crítico, a crítica deles é diferente da crítica dos adultos. A crítica dos adultos, quando eu for trabalhar com adultos, é uma crítica geralmente que visa produtividade. Eles querem um método mais eficiente para fazer aquilo. Enquanto a crítica dos idosos tende a ser muito mais emocional, que ele não se sentiu querido, ele não está se sentindo valorizado, ele quer se sentir essencial. Então, são críticas diferentes, tá? Os idosos vão ter essa característica de ser muito mais carentes, tá? E, gente, independente da faixa etária, eu posso trabalhar com criança até os 100 anos. Vocês viram que a gente tem características diferentes, não só do público, mas do que esse público vai exigir de mim. Então, pessoas que são um público mais jovem, eu vou precisar ter mais disposição, ter mais energia, correr, brincar, pular, ser mais mãezona. Enquanto num público, por exemplo, adulto, eu vou ter que ser extremamente produtiva, eficiente e rápida, que é diferente de um público da terceira idade, que foca a afeição, que é diferente de um público adolescente que não quer você por perto, eles querem você longe, eles querem independência e tudo mais. Então, isso, gente, tem que estar na nossa mente, tá? Porque vai direcionar a atividade. A gente aprendeu na outra aula, na aula passada, a importância de planejar a atividade.
E sempre que a gente fala em planejamento de atividade, eu preciso conhecer o meu público. Então, essa aula, o objetivo dela é complementar a aula anterior. Então, eu vi que eu preciso conhecer, tá? Quais características meu público vai ter? E aqui, gente, nós falamos desses públicos de uma forma geral, mas eu vou estar trabalhando com esse público isolado, ou vou estar trabalhando num lar, ou vou estar trabalhando numa creche, ou eu vou juntar várias crianças e vou trabalhar, vou abrir uma creche, ou vou fazer atividades numa UBS. Qual o contexto onde esse público vai estar inserido? Isso também vai variar o comportamento deles, né? Então, tudo isso, meninas, é essencial na hora de se criar uma atividade, certo? E aí, ficou alguma dúvida? Marina, Leia, alguma coisa que vocês queiram comentar? Elisete, Paola, que chegou aí também. Tá ótimo. A explicação tá ótima. Oh, então tá bom. Ó, meninas, então, próxima aula, o que que a gente vai ver? Oficinas recreativas para crianças e adolescentes. Então, a gente já viu como que eu planejo, nós já vimos como eu vou conhecer o meu público, né? As características de cada público. Agora eu vou ver de fato, se eu for fazer atividades físicas e recreativas, o que que eu vou fazer para as crianças e para os adolescentes? A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Ó, gente, eu já vou postar o formulário para vocês responderem, tá? O que que eu vou falar para vocês? Não sei se vocês têm acompanhado o site do Sebrae, as novidades. Em breve, pessoal, nós vamos mudar a nossa plataforma. Eu acho que vocês ainda pegam ela, não sei. Vai depender aí do nosso ritmo, né? Mas talvez a gente já tenha um site para vocês assistirem a aula. Vai ser tudo dentro desse site ou aplicativo, tá? Mas ainda está em fase aí de implantação. Eles estão fazendo aí já alguns testes. Então, talvez a gente mude, tá? Não vai ser mais pelo Zoom, vai ser por esse aplicativo. Mas eu ainda não tenho mais informações para quando vai começar esse tipo de coisa. Só estou comentando com vocês para vocês já irem aí tendo isso mais ou menos em mente, para não ser uma notícia assim de supetão para vocês, tá? Mas vocês estão conseguindo, né, responder certinho pelo formulário, tá dando tudo certo? Sim? Não? Sim, Sim? sim, não. Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. Fico aí aguardando vocês. Para qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Agora que a gente já está, principalmente agora, né, que a gente já está na fase final do curso, o que que eu sugiro para vocês? Já comecem a entregar currículo, viu? Já coloquem aí. Eu não sei qual que é o plano de vocês, se vocês querem trabalhar Oi, em asilo, pode, eu estou estudando. O que que foi? vocês querem trabalhar em asilo, vocês querem trabalhar em creche ou com idosos em lar, né? Então, agora já é um ótimo momento, tá? O curso de vocês não tem estágio obrigatório, mas é muito bom, se possível, vocês falam, estou no final do curso e tal, para vocês pegarem até experiência, né? Porque eu sei que alguns não se sentem tão confortáveis, então já preenche, fala assim, ó, tô no último módulo e tal, queria fazer como se fosse um estágio aqui, será que vocês têm vaga? E às vezes vocês conseguem, tá? É uma ótima porta aí de entrada para um novo serviço. Não sei como é que tá a rotina de vocês, mas vocês podem tentar, tá bom? Se vocês precisarem de... Por que que eu tô falando disso? Para vocês verem o currículo, se preparar para a entrevista e tudo mais. Se alguém quiser essa orientação,
me chama no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, tá? Montar o currículo, deixar ele redondinho aí para vocês já começarem a distribuir, tá bom? Certinho? Tá bom, certinho. Então tá bom. Meninas, ó, beijão para vocês, se cuidem, pelo amor de Deus, fiquem bem aí. E a gente vai se falando, tá bom? Você também, se cuida também. Pode deixar. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.